Sejam bem-vindos ao No Mais e no Menos, o seu programa favorito para falar dos altos e baixos. que é onde a vida acontece, não é mesmo? Gente, toda vez é uma luta pra fazer essa abertura, porque eu fico muito nervosa ainda, tá? Mas eu tô melhorando, eu tô indo, né, meu amor? Tá indo, linda. Voltar não dá. Não dá. Não é uma opção voltar, no caso. A gente sempre pode ir pra frente, mas pra trás a gente não pode mais. Aliás, estamos muito felizes com a galera que já está aqui ouvindo. Semana passada teve uma galera chegando no Instagram, no YouTube. Tá sendo Então- muito bonito, né? Eu amo esse movimento. Tá sendo muito legal de ver. Sim, eu tô amando e eu queria agradecer vocês todos. Muito obrigada, sejam bem-vindos de volta. E hoje vai falar da Lily Allen. A senhora Lily Allen. A bichinha coitada revelou pra gente essa semana, Jéssica, Revelou o quê? que ela vivia no Upside Down. Coisas estranhas. Pra quem não sabe, semana passada a Lily Allen, que é a autora dessa música maravilhosa que cantamos no início do episódio de hoje, Uma bela obra. lançou um CD chamado West End Girl, que é um CD onde ela acaba com a raça do ex-marido dela, que, olha só que interessante, é o David Harbour, o nosso querido Hopper do Stranger Coisas Things. estranhas. Eu gosto de coisas estranhas. Coisas estranhas é melhor do que Stranger Vamos Things. falar coisas estranhas. Coisas estranhas. E a gente veio aqui hoje comentar faixa a faixa o que aconteceu com ela e construindo essa narrativa aí através das próprias palavras dela e poder entender como que foi que ela navegou por esse universo. O universo não, é o mundo invertido. O mundo invertido, no caso, exatamente. Como que ela conseguiu sair desse mundo invertido. É, porque foi uma jornada da heroína, o bagulho foi louco mesmo. E esse episódio, ele é especialmente pesado pra mim de gravar, eu tô meio nervosa, porque ela passou por um relacionamento mega abusivo, né? E eu passei por um relacionamento mega abusivo também. Então, várias coisas que ela foi falando aqui foram se relacionando com a minha história. E acho que é legal fazer um pequeno disclaimer aqui. A gente não vai se ater muito aos desdobramentos para além da obra dela, né? Tipo, ele respondeu tal coisa. A vida dela ficou assim de tal forma. Não. A gente vai focar mesmo na narrativa dela ao longo das 14. São 14 Eu acho faixas. que são 14. Desse processo dela mesmo, porque não quero que a gente fique aqui espetacularizando uma parada sofrida pra ela. Quero mesmo que a gente consiga, desse limão todo, que foi essa situação que ela passou, infelizmente, tirar uma limonada, né? O que a gente pode observar, o que talvez seja legal pra gente relacionar com as nossas próprias histórias. Acho que vai mais por aí, né, amor? Uma coisa que eu gosto sempre de marcar também é que quando a gente faz esse tipo de análise, né? Eu, por exemplo, que eu sou psicanalista, eu tenho cuidado de dizer que o que está sendo feito aqui não tem nada a ver com o que faria num espaço clínico. É para a gente poder ir a partir de um lugar que está pronto, observar certas coisas para que fique mais compreensível alguns pontos, né, de relacionamentos, de relação à própria pessoa com ela mesma, enfim, mas são lugares que não tem a ver com o que seria feito dentro de um espaço clínico. Acho que não é nem a proposta da gente aqui no podcast, a gente quer mesmo conversar sobre as coisas da vida e tem muitos altos e baixos nesse CD e coisas que acho que é importante da gente trazer, então fica aí o aviso. De sabichão a internet já tá lotada, né, assim, ó, principalmente de profissionais da saúde, então sempre, em qualquer espaço que eu ocupo, eu coloco primeiro essa parte e aí a gente comenta. Então, simbora, mas antes acho que você pode aí já fazer o jabá da gente com eles. O que você acha? Por gentileza, deixe seu like. Faça essa construção com a gente aqui, né? Faça sua parte pra gente poder começar essa caminhada com a sua contribuição aí, né? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, né, amor? Se inscreve no canal e, como estamos no Spotify... Elas estão no Spotify. Nossa, eu achei tão chique, gente, que tem vídeo no podcast. No podcast é ótimo. Tem vídeo no Spotify agora. E aí a gente tá lá em vídeo, tá ligado? Muito legal, Então, cara. assim, se você estiver acompanhando a gente pelo Spotify, seja áudio, seja vídeo, por favor, siga a gente. É óbvio, se você gostou do programa, né? Se fizer sentido pra você, né? Que tem uma galera que já tá chegando, então vocês já ficam avisados como é que é a caminhada. Se vocês gostarem, sigam a gente.
E avaliem, tem como deixar até 5 estrelas lá no Spotify. Isso ajuda ao... Eu falei Spotify muitas vezes, mas vai assim mesmo. Spotify. Isso ajuda ao Spotify recomendar a gente para outras pessoas, porque a gente quer muito crescer esse A podcast. gente quer ser descoberto, entendeu? Galera, descubram a gente, entendeu? Entendeu? O Spotify tá precisando de um casal de sapatão falando sobre os altos e baixos da vida. Bom, então bora começar. Eu vou ler a letra da primeira música. São 14, então eu vou lendo, aí ela vai lendo e a gente vai comentando, beleza? Vai fazendo nossas colocações, a partir do que a gente vai percebendo. Então vamos lá. Eu tô lendo a versão traduzida, óbvio que é para as pessoas entenderem o que ela tá falando. Se fosse em inglês, não ia entender nada, não. Por gentileza. E agora estamos todos aqui. Nos mudamos para Nova York. Encontramos uma casa alugada bonitinha perto de uma escola fofinha. Agora estou procurando por um lugar com 4 ou 5 andares. E você achou um sobrado estilo brownstone para nós. Disse, quer? É seu. E aí nós fomos em frente e compramos. Conseguimos um bom valor na hipoteca. A decoração foi feita por Billy Cotton. Todos os móveis encomendados. Eu nunca poderia pagar por isso. Você estava forçando a barra. Fez eu me sentir um pouco estranha. Eu subo os degraus da entrada, coloco a chave na porta e aí meu telefone começou a tocar. Então eu atendi a ligação. E eles disseram, ei, você conseguiu o papel principal numa peça. Você tem que voltar para Londres em maio para os ensaios. E naquela noite mais tarde, você perguntou como foi meu dia. Eu disse, tenho boas notícias. Consegui o papel principal numa peça. Foi aí que seu comportamento começou a mudar. Você disse que eu teria que fazer um teste. E eu disse, você tá louco. E eu pensei que aquilo era bem estranho, eu achei estranho. Mas ignorei. Fui em frente e comprei, consegui um voo e embarquei. Estou a caminho. Agora estou em Londres, estou sozinha, estou num quarto de hotel. Agora eu sou uma garota de West End. E aí, o final dessa música, gente, é uma ligação de telefone onde a gente só escuta a parte dela da ligação. O que acontece? Nessa ligação, o marido dela, na época, fala que ele quer abrir o relacionamento e ela fica tipo, ah, mano, isso não faz eu me sentir ótima. Eu fico triste com isso. É, Eu não sei muito bem o que pensar. Se isso for o que você precisa fazer, então tá bom. Mas isso me deixa muito triste. Eu só quero que você seja feliz. Eu falo com você mais tarde. Eu te amo, tchau. Enfim, aquele clima péssimo, péssimo, péssimo. Então, Jéssica, se quiser fazer as honras aí, o que você pensa, assim, olhando de cara pra essa narrativa, esse começo de história? Se você vai na letra, né, que é só o que a gente tem, dá pra ir percebendo os estranhamentos da pessoa e beleza, vou ignorar isso daqui, porque foi o que ela disse, né, achei estranho, vou ignorar. Achei estranho, vou ignorar. Você estava forçando a barra. Ao mesmo tempo a gente comprou coisas que eu nunca poderia acessar, mais ou menos isso. Primeiro tem essa questão dela tá estranhando e tipo, não dar tanta atenção quanto ela deveria pra esse estranhamento. E a questão do love bombing, né, que é um termo em inglês pra, tipo, uma pessoa que fica colocando... Mano, chuva de amor, tá chuva de ligado? amor no bagulho, tá ligado? Aquela pessoa que fica te colocando demais numa posição de Madonna na vida dela. A Lily, em até outro determinado momento de outra letra, ela fala que você me fez ser a sua Madonna. Mas, tipo assim, a gente percebe que ele, com esse negócio, você quer é seu, toma o mundo, eu te dou esse mundo que você quiser, você quer a lua, eu vou buscar pra você. Isso é um comportamento que é muito complicado, assim, porque você faz a pessoa ficar completamente... Envolta, né? Exato, envolvida naquela situação. E, meu Deus, essa pessoa é perfeita, esse cara é perfeito, maravilhoso. E isso não quer dizer que todas as pessoas que são extremamente amorosas estão com uma má intenção por trás do que elas estão fazendo. Mas é muito claro pra mim aqui, entendendo a história, entendendo como que é o desenrolar, que ele tá fazendo isso porque ele quer conseguir abaixar a guarda dessa mulher para que ela entre numa posição de vulnerabilidade e seja mais fácil ele fazer o que ele quiser, entendeu? A gente consegue ver isso no próprio fim dessa música, que o cara não consegue esperar a mulher dele voltar para ele chegar e falar, vamos ter um relacionamento aberto. Do nada.
É, a gente tá indo no fenômeno, né? Na coisa em si, na palavra, o que a gente consegue a partir disso são os nossos pensamentos aqui, mas a gente não pode achar que o que alguém amoroso, por exemplo, que fala que vai dar o mundo, enfim, pra você, é uma pessoa que tá fazendo esse tipo, tendo esse tipo de comportamento com essa finalidade. Mas eu acho que o crucial é você começar a perceber por aqui, a primeira faixa, como ela tá dizendo que ela tá achando estranho. E a partir desse estranhamento eu vou construindo mais pra frente, mas isso aqui não tá da hora não, tá estranho, mas vamos nessa. É uma dualidade, né? Eu acho que o primeiro passo ali de um relacionamento que é péssimo, abusivo, que uma parte claramente está tentando dominar a outra, é a pessoa que tá no lado mais fraco, né? Ela se sentir muito confusa entre, cara, eu tô recebendo todo esse amor, mas ao mesmo tempo eu tô desconfortável. E aí o que acontece nesse processo? A pessoa já começa a jogar o desconforto como uma culpa. Tipo, gente, olha isso, eu sou tão louca que essa pessoa tá sendo incrível comigo e eu tô aqui desconfortável achando que tem alguma coisa errada, entendeu? Então é importante observar isso e isso vai ficando cada vez mais claro conforme o fio dessa narrativa vai se desenrolando, mas enfim, já vemos aqui que não começou bem. Perfeito. Acho que agora é sua vez, você pode ler a próxima música. Qual que é o nome dela, Pi? Ruminating, em nordestino, remanchando. Eu estou desistindo de conseguir dormir esta noite. São 4 da manhã e agora é bater ou correr. Ruminando, ruminando, remanchando, remanchando. E eu não consigo tirar a imagem dela nua, em cima de você, e eu estou dissociando. Eu não sou de odiar, mas você me fez odiá-la. Ela pode dormir ao lado do meu remédio. Você é meu. E agora estou ruminando, não paro de pensar, ruminando todas as coisas que você disse. Por que você não pôde esperar eu voltar para casa? Essa conversa é importante demais para se ter por telefone. Eu passei a noite toda acordada. Será que você a beijou nos lábios e olhou nos olhos dela? Será que você se divertiu agora que acabou? Querido, você não vai me dizer que ainda sou sua número um? Porque você é o meu número um. Eu te disse que tudo isso tem sido brutal demais. Você me disse que sentiu o mesmo. É mútuo. E aí você soltou essa frase, tão crucial. E se tiver que acontecer, querida? Você quer saber? Eu não sei. E agora estou ruminando, não paro de pensar. Eu acho que aí ela continua falando a mesma coisa, porque é realmente. Na real é bem. Nossa, essa faixa, ela é a segunda, né? E ela vai. Ela mostra no. O sentimento, dá pra você entender como é que ela tá se sentindo só pela vibe da música, porque a gente não vai colocar o áudio aqui, mas você fica meio perturbada, sabe? É ruminando, ruminando mesmo. O negócio é doido. Colocações, Bárbara, a partir dessa letra? A primeira coisa que a gente pode observar aqui é que a Lily Allen não queria isso, mas ela aceitou porque ela se preocupou em deixar o cara confortável ao invés de ver o que funcionava pra ela. E aí agora ela entrou nesse estado de looping na cabeça porque ela não tá ok com o fato do cara tá se relacionando com outras pessoas. Ela não tá feliz com isso. Mas nessa ideia de talvez achar que isso pode fazer com que o casamento se mantenha preservado e que talvez seja uma fase, enfim, fez com que ela se colocasse nessa situação, né? É muito claro pra mim o quanto ela não consegue escutar o próprio desconforto. E eu me relaciono muito com isso porque eu passei por isso. Eu tive uma ex-namorada e praticamente impôs pra mim um relacionamento não monogâmico, porque senão ela ia me trair. Ela fazia coisas incríveis, fazia eu me sentir incrível. Eu era muito nova e tinha muita insegurança, então pra mim já era, nossa, eu tenho toda a sorte do mundo porque eu tô junto com essa pessoa está olhando pra mim, ela me escolheu, eu sou especial. Então eu já tava nessa posição de favor, tá ligado? Que é muito parecido com o que a Lilin tá na. A Lilin é ótimo. Com o que a Lily tá narrando aqui, tipo, cara, esse cara tá me dando mundo. É móvel planejado de não sei o quê. É Eu casa nunca poderia comprar isso É sozinha. casa de 50 andares e não sei o quê. E ela já tinha filhas. Eu não sei se as duas filhas dela são de outro casamento ou se uma é e a outra é desse, enfim. Mas ela já tinha filhas, então é toda uma estrutura de vida que vai se apresentando ali naquela parceria e o cara dando mundo pra ela. Então, eu consigo me relacionar muito com essa situação de pontos de vista diferentes.
E eu recebia esse love bombing, né, que a gente falou. E aí chegou um determinado momento que ela virou pra mim e ela falou: "Cara, o que que você pensa sobre não monogamia, sobre a gente abrir o relacionamento?" E eu falei: "Cara, eu não tenho interesse em fazer isso. Pra mim, tipo, eu tô bem do jeito que eu tô, não sei o que pensar, não me sinto confortável, é estranho pra mim, sabe? E não tô disposta a a mudar isso, sabe. Eu acho que principalmente porque a gente já estava namorando, isso não foi um tópico dos primeiros encontros, pra gente já alinhar, tipo: "Ó, essa pessoa é uma pessoa não monogâmica, eu sou monogâmica", ou no caso, nem que eu era monogâmica, eu só não queria, tipo, essa estrutura pra minha vida, mas eu nunca não é porque você não quer uma coisa que automaticamente você é empurrada pra outra, tá ligado? Eu não fiquei sabendo disso antes pra eu ter oportunidade de ver se isso era uma coisa que fazia sentido, se dava match comigo, né. E aí, do nada, ela largou essa e foi muito foda, porque eu fiquei morrendo de medo de perder todo esse amor, essa atenção, esse carinho, essa coisa que eu nunca tinha tido antes, e eu acabei sendo empurrada, né, por esse medo de perder, a aceitar essa condição bizarra. O que que você acha? Dá pra ver que é comum pra caralho, né? A mulher, enfim, na posição dela, tá se ocupando mais com o que ele está fazendo do que com o que ela está sentindo. Colocando pra ele como é que é pra ele, sobre ela, se ocupando de como é que é pra essa outra pessoa e não se ocupando de pensar como é que é isso aqui pra mim. E outra coisa é que quando eu falo isso do negócio de ignorar, né, como é que tá se sentindo, de se ocupar como é que é pra outra pessoa e não pra você, é só depois mesmo que você sabe. Ela tá fazendo essa letra, sei lá, acho que 7 anos depois, né? O relacionamento foi tão longo que ela teve um período muito longo pra decantar essa parada. É no depois mesmo que você vai racionalizando isso, né? Você vai elaborando. Você não tem como saber antes de saber. Ela tem uma participação nesse relacionamento. Não quer dizer que ela não foi vítima de situações extremamente abusivas, ela foi, mas no ignorar os desconfortos, ela está fazendo uma escolha. Só que ela não estava fazendo uma escolha com todas as informações, porque a gente tem todas as informações primeiro, depois que a gente decanta o que está acontecendo. Então, tipo, você vai elaborar as paradas às vezes anos depois, você vai entender os impactos, os custos daquilo depois de muito tempo. E às vezes não faz sozinho, né? Você faz um processo de análise, inclusive num lugar clínico, profissional, então não faz sozinho. Ela participou do rumo dessa relação, mas isso foi uma coisa que ela só pôde ter dimensão depois. E além disso, o cara foi extremamente desleal com ela, porque tipo, a gente tá falando aqui de um casal que namorou um período e depois se casou. Aonde que tava essa história de não monogamia, de vamos pegar outras pessoas, ou no caso, vou pegar outras pessoas, durante o processo do namoro? Por que que ela só ficou sabendo disso quando eles se casaram, quando ela conseguiu uma oportunidade da hora pra vida dela, entendeu? Então tem um pouco mano, essa pessoa, da parte do cara, né? Essa pessoa é minha e tá abrindo as asas demais. Deixa eu dar uma cortada, tipo, deixa eu minar a autoestima dela, porque ela tá se sobressaindo. Então tem tudo isso. É um grande jogo de poder, né? E o poder ali, a manifestação de poder dentro de um relacionamento heterossexual é muito relacionada com o homem desejar ou não a sua mulher, tá ligado? Ela se sentir desejada, ela sentir que ela é desejável, né? Você vê a finesse do negócio, é muito mais do que simplesmente, puta, ela devia ter terminado com o cara na hora que ele falou um negócio desse, que é absurdo. Isso é ser Gente, muito simplista com uma situação muito complexa que é a violência, né? Psicológica, todos os tipos de violência são muito complexos, não é uma coisa só, não é simples assim. Ah, então você tinha conhecimento, né? Estava acontecendo ali, você estava inclusive desconfortável inicialmente, por que que você não saiu? A gente consegue ver que tem muito mais classes sociais aí, né? Questões sociais e de muito mais do que. Ah, então,
sabendo, agora que sei, agora não vai acontecer mais, né? Então, a minha posição aqui, a minha marcação de se ocupando com o que era dele, não como ela estava se sentindo, é pra gente analisar a partir disso. É pra gente pegar uma visão. Porque muitas vezes a gente tá passando por isso agora. Tem uma galera assistindo a gente passando por isso agora. Ou escutando, né, a gente, enfim. É pra ir colocando palavras aí e não que, olha, é pra você saber, mano. É pra ir dando notícia, né? As coisas vão dando notícia pra nós. É, e até por isso que a gente não quer se ater em fofoca, tá ligado? Tipo, ai, qual é que é do que. Meu Deus, o mundo tá pegando fogo, estão cancelando o David Harbour. Mano, foda-se isso, tá ligado? Famoso quem? Exatamente, tipo, o importante de verdade, gente, é a gente aproveitar essa arte que veio de um lugar muito traumático pra gente conseguir relacionar com pontos da nossa vida. Às vezes você tá assistindo esse programa agora sentado do lado de uma desquerida, de um desquerido, e você não sabe, entendeu? Você não sabe no sentido de você não sabe o que fazer com o desconforto que você sente, ou dar nomes, ou entendimentos, enfim. Que tá ali, mas que não tem muito lugar. Por exemplo, gente, se há 10 anos atrás eu tivesse um álbum como esse da Lily Allen, no momento que eu tava ali na merda, nossa, ia ser muito esclarecedor pra mim. Eu ia conseguir pegar assim na hora que eu escutasse o remanchando, 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 na hora eu ia falar, cara, é exatamente assim que eu me sinto. E é pra isso que serve a arte, gente. Nossa, eu ia falar isso agora. Caralho, foda. Eu ia falar isso enquanto você tava falando, eu tava pensando, meu, que foda que tem o lugar da arte, né? Porque olha a produção, o que que ela fez, o que que ela extraiu de um sofrimento do caralho e ainda pode servir pra alertar, não que aquilo vá acontecer exatamente igual, mas de algum nível é possível de se relacionar. Bom, agora eu vou ler então a próxima faixa, a terceira faixa do álbum, que se chama Sleepwalking. Você não me ama, você não me deixa, você não me toca, continuo carente. E não sei se você faz isso intencionalmente. De alguma forma, você faz ser minha culpa. Você não para de falar e eu estou no piloto automático. Claro que eu tô brava, claro que eu tô magoada. Olhando pra trás é tão absurdo. Claro que eu confiei em você e acreditei na sua palavra. Quem disse que o romance não morreu? Não há romance desde que nos casamos. Por que não estamos transando, querida? Foi o que você disse. Mas você me deixou pensar que era coisa da minha cabeça e que não tinha nada a ver com aquelas garotas na sua cama. Eu sei que você me transformou na sua Madonna. Olha aí, gente, que eu falei agora há pouco. Eu quero ser a sua... 3 pontinhos, não vou dizer. Querido, seria uma honra. Por favor, senhor, posso ter mais um pouco? Eu poderia preservar todas as suas fantasias se ao menos você pudesse realizar todas elas comigo. Enfim, e aí é a mesma coisa. Você vê que a relação sexual, né, o encontro na sexualidade do casal é uma coisa muito, muito valorizada e que se não tá acontecendo, é uma deficiência da mulher, entendeu? Ela não está sendo interessante e ela não está sendo atraente, ela tá deixando faltar, e aí começa aquela piração, né, de o cara não tá encontrando em casa, ele vai buscar na rua, aquela coisa que a gente já tá acostumado a ouvir, né? E aí, o que que é para ser um esforço de uma relação, né, de uma construção, passa a ser a força. E ela não tá nem afim, ou nem com vontade, ou claramente passando por uma barra com esse cara. E aí ela talvez se force a ter algum tipo de relação sexual, porque justamente precisa. Não, e É um contrato social não falado. a empáfia desse homem, desse desquerido, de virar querida, por que não estamos transando? Talvez seja porque ele acuou ela, empurrou ela pra uma situação de merda, aonde ela ficou com medo de perder ele e aceitou uma coisa que ela não queria aceitar, que ela está desconfortável, e ainda, tipo, ela deve sexo pra esse maluco? Tipo, gente, isso é muito bizarro. E não é uma coisa de música, gente. Não é uma coisa da história da Lily Allen com o David Harbour. É uma coisa de todo dia. É uma coisa que, sei lá, a sua mãe já deve ter passado, talvez. A sua avó, a sua vizinha. O contexto sexual dentro de uma relação entre homem e mulher é sobre poder, tá ligado? É sobre dominação, na maioria dos casos. Então você vê isso, fica muito claro, sabe? Como é violento. A violência, ela não é só a traição
ou a quebra de um acordo. A violência é o lugar em que essa mulher é colocada, que é um lugar de inferioridade em relação ao homem, sabe? Tipo, ela não tá falando pra ele, querido, por que que você está comendo outras pessoas? Mas ele se sente no direito de falar, querida, por que não estamos transando com uma naturalidade, uma cara de pau, gente, que não chega nem a ficar quente o rosto E sexo é um direito, né? do homem. Aparentemente. Sempre tentando deixá-lo confortável, sempre tentando Contornando. contornar, ocupar um certo lugar ali na relação que ela consiga se encaixar e fazer um tipo de manutenção ali das coisas. Então, é um contrato social, né? E é a mesma coisa, gente. Vamos tirar esse negócio da não monogamia, porque é um negócio que eu não sei se era tão discutido há 20, 30 anos atrás. Eu realmente não tenho esse conhecimento sobre o assunto. Mas eu vou trazer para um outro contexto que talvez fique mais claro o que a gente está querendo dizer. Com certeza vocês conhecem, às vezes, de dentro de casa, a mulher que é casada com um cara, que o cara é nervosinho, é explosivo, é impulsivo, e a vida dela é contornar para que ele não exploda. É tipo, não deixar nenhuma ponta solta pro querido não surtar, entendeu? Pra ele não bater em alguém, pra ele não gritar, pra ele não Não arrumar. quebrar um vidro, não dar um soquinho na parede. Exatamente. Então, são situações diferentes, mas o problema ele vem do mesmo lugar, entendeu? É muito importante falar sobre isso, sabe? Porque a mulher, ela não é violentada dentro de uma relação só quando ela toma um soco na cara. Entendeu? Quando ela se sente obrigada a transar com o cara e quando o cara se sente no direito de cobrar sexo de sua parceira, isso já é violento pra caralho, entendeu? Agora, iremos para a próxima faixa, chamada tênis. Ela começa assim: o papai está em casa pela primeira vez em semanas. Servi o jantar na mesa, chamei as crianças para comer e fiz o prato favorito do meu amor. Mas ele pareceu não se importar. Digo a mim mesma que ele está num jet lag e estou feliz por tê-lo aqui. E aí você me mostrou uma foto no Instagram? Foi o jeito como você arrancou o seu celular das minhas mãos. E eu li a sua mensagem. E agora eu me arrependo. Não consigo entender como você tem jogado tênis. Se fosse só sexo, eu não estaria com ciúmes. Mas você não brinca comigo. Quem é Madalena? E aqui eu vou chamar de Madalena, tá bom? Eu preciso ficar sozinha, então fui pra cama. Recebi muita informação e agora eu não consigo nem processar. Escrevi um e-mailzinho e te disse o que vi. E você subiu pro quarto e fez tudo parecer culpa minha. Mas você mudou as regras do jogo. Você as quebrou. Eu tentei me adaptar, mas você me fez de boba. E aí ela continua falando quem que é a Madalena. Se fosse só sexo, ela não estaria com ciúme. Who the fuck is Madalena? E é isto. Comentários? Nossa, são tantos, tantos, mas eu acho que dá pra eu começar falando sobre uma frase que chama muita atenção, que é eu tentei me adaptar. Essa é uma frase muito sintomática, né? O que você acha? Pra mim, quando você tenta se adaptar a algo, tem que ter um cuidado aí, porque adaptação é pra tudo na vida, né? A gente precisa ir construindo, as coisas não estão prontas em momento nenhum. Requer certa adaptação para momentos distintos na vida, para mudanças, mas quando ela fala eu tentei me adaptar, ela já tá falando sobre algo que ela não gostaria de fazer. Desde o início, essa é a terceira música, não, a quarta música, né? Então, não gostaria de fazer, eu tentei me adaptar, mas você me fez de boba. Me faz pensar que é algo que ela já tinha essa ideia, essa noção, essa notícia de que ela não gostaria. E ela tentou, novamente, em nome de uma manutenção, né, de um lugar, de uma relação que, na verdade, não estava existindo desde o início. E da parte do cara fica muito claro pra mim essa tentativa de ir dando uma laceada nos limites. Primeiro é a Madonna da minha vida, aí eu vou lá e coloco uma parada problemática. Beleza, ela engoliu, ela topou, ela se adequou, essa linha ficou um pouco mais folgada. Aí passa um tempo, eu vou minando a autoestima dela, vou fazendo ela se sentir uma mulher que não é desejável, vou cobrando dela esse dever que ela tem como esposa de comparecer sexualmente. E aí eu vou destruindo, vou destruindo, vou destruindo. Aí eu vou lá e faço o quê? Dou mais uma esticada, dou mais uma laceada.
Agora não é mais o que a gente combinou, é do jeito que eu quero. É como eu costumo falar, que os limites, eles não existem para que você chegue neles. É só uma notícia para você ter sobre você mesmo. E aí você vai atualizando essa parada, né? Mais uma notícia sobre mim mesmo. Mas essa laceada nos limites e tal, então faz parte do que já tá sendo construído desde a primeira faixa, né? E ela já estava desconfortável, que as coisas já estavam acontecendo, e ela não sabia muito bem como reagir àquilo, a não ser se adaptando. Como se ela não pudesse, em alguma medida, estar ali também, como quem faz parte daquilo, como quem não está gostando ou como quem não quer topar continuar. É importante falar, gente, que as pessoas podem usar termos muito técnicos, né? Tipo, ai, o ciclo da violência. Mas, tipo, no grosso mesmo, é isso aqui que tá acontecendo, sabe? A gente tá esmiuçando esse processo, mas é realmente isso. É tipo, eu faço ela se sentir maravilhosa e destruo. E faço se sentir maravilhosa e destruo. E vai, entendeu? E não é por acaso que alguém fica num relacionamento zoado. Ele não é sempre zoado. Ele é legal, ele é top, ele é da hora. E aí E aí ele passa a acontece. ser em algum momento horrível, mas aí tem aqueles outros momentos e você passa a viver por eles, pela lembrança ou pelo que aquilo significou, ou ainda significa em alguma medida. Porque, ai, mas ele é tão bonzinho nessa parte, ele é tão maravilhoso nessa parte, essa outra parte aqui eu vou dando um jeito. E esses jeitos é o você negociando o que é inegociável pra você. Lógico que a maioria das pessoas saiu em defesa da Lily, porque é realmente uma situação muito absurda. Vocês vão ver que isso aqui vai só Só piorando. piora. A violência e o comportamento desse maluco só vão escalonando, assim. Só vai ficando pior pra ela, de um ponto de vista psicológico. Mas tem muita gente que realmente questiona. Mas o que que essa mulher tá fazendo nesse relacionamento? Tonta, devia ter largado o cara. Mas, gente, quando você tá dentro. É isso que a Jéssica falou, você não consegue ter a dimensão. A gente tá falando aqui de um álbum que ela escreveu em 16 dias, mas ela não viveu isso aqui no Fest. Ela viveu isso durante anos. Se eu não me engano, eles ficaram 7 anos juntos. É realmente um processo lento e muito dolorido pra você conseguir entender, tá ligado? E se ela fez esse álbum em 17 dias, foi porque ela passou muito, muito tempo pensando até chegar no ponto de que ela vomitou, tá ligado? Episódio passado, eu falei sobre um rolê de que eu vou somando as coisas que vão me acontecendo, traumas, coisas pesadas, dificuldades, eu vou somando, mesmo quando eu vou resolvendo isso dentro de mim, e aí fica armazenado aqui, quando eu vou criar, quando eu vou desenhar, o bagulho sai, explode na tela. É a mesma coisa, entendeu? Tipo, ela chegou num nível, num ponto de ebulição, que é óbvio que ela só vomitou tudo isso e produziu e quis lançar. É quando você realmente, mano, se apropria da sua história, né? E aí joga para as outras pessoas. Então, para essas pessoas que estão aí falando ela é tonta, ela devia ter largado ele, gente, não é assim que funciona. Queria que fosse simples, né? Eu sei de uma coisa, resolvo essa coisa, mas É como a Jéssica sempre diz, não dá para você saber, né? Antes de saber. Bom, seguindo aqui então, a Lily descobriu, né, que o cara tava traindo ela. E aí tem essa próxima música que se chama Madeline, mas a gente chama ela de Madalena, tá, gente? Porque ninguém merece ficar falando esse nome em inglês, muito difícil. Eu vou ler pra vocês aqui a música. Me diga a verdade e os motivos dele. Não consigo confiar em nada que sai da boca dele. Há quanto tempo isso está rolando? É só sexo ou há sentimentos? Ele me disse que só rolaria em quartos de hotel, nunca seria às claras. Por que eu confiaria em qualquer coisa que sai da boca dele? Nós tínhamos um acordo, ser discreto e não ser flagrado. Tinha que haver pagamento. Tinha que ser com estranhas. Mas você não é uma estranha, Madalena. Ei, ele está dizendo a verdade. Essa é a Madalena falando. Nosso relacionamento sempre foi só sobre sexo. Posso te prometer que isso não é uma conexão emocional. Nós não conversamos além do tempo que passamos juntos. E sempre que ele fala de você, é com o maior respeito. Aí volta pra Lily. Você me diz que ele está dizendo a verdade. Será que é esse o caso ou só uma história que ele te contou? Quero acreditar em você, mas será que é um truque? Minta pra mim, querida, e eu acabo com você.
Não consigo confiar em nada que sai da sua boca. Não estou convencida de que ele não te comeu na nossa casa. Vocês dois chegam a falar de mim? Ele te diz que não me ama? Eu aposto que ele te diz que te ama, que eu fiquei velha, que fiquei feia. Eu não confiaria em nada que sai da boca dele. Agora, por que você confiaria em qualquer coisa que sai da boca dele? Aí nós tínhamos um acordo, tal, não sei o quê. Você não é uma estranha, Madalena. Eu odeio que você... Aí entra a Madalena respondendo, né? Esse é o final da música. Eu odeio que você esteja sofrendo tanto agora. Realmente não quero ser o motivo de nenhum aborrecimento. Ele me disse que você estava ciente de que isso estava acontecendo e que ele tinha seu total consentimento. Se ele está mentindo sobre isso, então, por favor, me avise, porque eu tenho meus próprios sentimentos sobre desonestidade. Mentiras não são algo em que eu queira me envolver. Pode falar comigo a qualquer momento, a propósito. Se precisar de mais detalhes ou se só precisar desabafar ou qualquer coisa. Com amor e luz, Madalena. Nossa, Pedrada. meu, tem muitas coisas pra falar sobre isso aqui. Pode começar, amor. Infelizmente, me veio uma memória, assim, pessoal de quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos, 19, sei lá. E, infelizmente, novamente, eu me relacionava com um homem. E aí, cara, me vem, assim, a seguinte coisa. A pessoa, ela vai sendo levada a um nível de loucura que a mina, ela foi cobrar quem? Foi cobrar a outra pessoa, a mulher. Ela não foi cobrar o cara. Tipo, e aí? Descobri. Ela não fez ali com ele e findou, e marcha, e boa, e tchau. Não, ela foi atrás da mina e foi ver qual é que era. Aconteceu comigo, eu era muito jovem, né? Aí, enfim. Mas olha a brisa, mano. Eu estudando no ensino médio, sei lá se era o segundo, o primeiro, o terceiro, agora eu já me tem mais de nada na minha 19 vida. anos, eu acho que você era mais nova que isso, então. Eu não sei qual que eu tava no ensino médio. Enquanto eu tava na escola, ele tava na minha casa. E ele usava o MSN, boa tarde. Ele tava lá no meu computador, usando o MSN e tal. E aí, no dia que eu não sei o que que eu tava fazendo naquele dia, eu abri os meus históricos, que eu tinha essa brisa de ficar lendo as minhas conversas. Eu não sei se vocês tinham isso. Tinha um histórico no MSN que virava um TXT ali, tá ligado? Eu ficava lendo as conversas e achava mó barato. E aí eu fui ver que porra é essa aqui que tem o nome de uma pessoa, tipo, umas conversas que eu não conheço. Não fui eu não que falei isso aqui. Aí eu fui olhar, eram umas conversas desse cara que eu me relacionava com uma mina, tipo, X, assim, e tal. E ele falando com ela como se ele não tivesse compromisso com ninguém, sabe? No seu computador. Enquanto eu estava na escola. Ai, caralho, meu microfone. Assim, bizarro. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei, mano, gelada, tá ligado? Eu falei, não, é possível que eu tô vendo essa fita. E não só foi a primeira vez que isso aconteceu. Muitas coisas aconteceram que eu também não suportei o fato de realidade e não lidei com ele da maneira que seria interessante pra mim, assim como a Lili, né, tá falando. Mas o que que eu fiz, mano? Eu fui cobrar a menina. Eu fiz ele ligar pra essa pessoa num orelhão. Gente, orelhão, tá bom? Minha idade. Num orelhão. E aí ele botou ela na linha e ela falou, olha, tal, tal, tal. E eu não falei nada, parecia sei lá, que tava possuindo. Ele apenas colocou no meu ouvido e ela falou, olha, não tem nada a ver, tal, tal, tal. E tipo, e pra mim aquilo foi o suficiente, enquanto ele devia estar sendo cobrado ou eu devia estar me ocupando de pensar como aquilo era pra mim, eu tava preocupada com o fato de realidade. Só que veja, já é um fato se é um fato pra mim. E isso não foi o suficiente. E eu lembrei disso imediatamente agora, porque é isso, né? A pessoa vai sendo levada por um caminho que sim, era um relacionamento bosta. Gritei aqui no microfone, na minha vida, e já fazia sentido que eu estivesse super desconfortável. Só que não era o suficiente pra mim, né? Muito jovem, muito pouca estrutura, né? Enfim, pouco recurso. E o que aconteceu foi apenas o fato de realidade é qual? Tal, ela tá falando isso aqui pra mim, não importa o que eu li. Que também era um fato de realidade. Era um histórico. Exato, e porra, é muito triste, né, velho? Tem gente que vai virar e falar, nossa, porque essa Madalena é uma vagabunda, que essa mulher não presta, onde já se viu e não sei o quê. Gente, ninguém vai virar e falar, nossa, o cara é um filho da puta, ele tá mentindo pra uma, mentindo pra outra,
Não, é tipo, nossa, como que uma mulher vai fazer isso com outra mulher? Cadê a sororidade? O foco não é um homem. É sempre procurando qual das mulheres vai ser a vilã. Se não é a esposa que falta com seus compromissos no casamento, com certeza é a amante que está fazendo isso com outra mulher. Ai, que coisa horrorosa. Gente, não ocorre para as pessoas. E eu tô falando isso porque tá rolando essa discussão em alguns lugares, porque essa Madalena é uma filha da puta. E eu não sei dizer, gente, dos desdobramentos para além do que está escrito, tá? Porque eu não quis saber da fofoca. Mas eu gosto de comentar os fenômenos. Então, tipo, não ocorre e talvez a Madalena realmente não seja uma antagonista da Lily, que ela esteja sendo tão manipulada quanto a Lily é. Entendeu? Vai saber o que. O cara conseguiu meter esse louco pra Meteu o cima. crazy. Pra cima da esposa dele, você acha que ele não ia conseguir meter o louco pra cima de outra mulher? Ainda mais com essa narrativa de poligamia, né? Fica mais fácil ainda de dar uma enganada na pessoa. Não adianta você colocar uma mulher como a que está sofrendo e a outra como a vilã, entendeu? Pode ser que tenha acontecido dela tá mentindo pra Lily? Pode. Mas, mano, eu acho muito mais provável que o cara tá manipulando todo mundo, sinceramente. Então, tipo, antes de ofender essa outra mulher, vamos pensar em quem que é o elemento comum entre as duas Cortina bosta. de fumaça e cadê, tá ligado? É sempre colocando uma das mulheres como o problema, quando na verdade é o cara. É que nem o bagulho. Eu quero morrer. Ai, a fulana foi pivô do término do ciclano com a Beltrana. Ai, nossa, que preguiça, tá ligado? É só pra alimentar realmente essa imagem, essa ideia social da rivalidade. E isso funciona porque é narrativa, né, galera? É, mano. Então, se você vê isso na TV, se você vê isso na novela, nos seus relacionamentos ali próximos, nas suas amizades, você vai fazer o quê? Você reproduz, porra. Não tem como ser diferente, não é novidade pra ninguém. Você nasce e você já escuta várias groselhas de como é que é a fita com as mulheres. As mulheres assim, as mulheres desse jeito. Os homens são mais brothers, os homens são parceiros, as mulheres não prestam. Uma com a outra fala tudo pelas costas. Então, tipo, você cresce entendendo como é que é. Pra você desentender é um tempo, é um trampo, minha querida. Então é o que a gente tá querendo botar aqui. Não, e outra coisa. Isso vai pra. Gente, a gente pode ficar aqui 5 horas falando sobre essas paradas, tá ligado? Você vai pra outros lugares, é sempre a mulher que é o problema, no sentido de, sei lá, o cara deu uma porrada na cara da esposa. Ela vai lá e processa ele. Ela está destruindo a vida dele, a carreira dele. Nossa, ele perdeu oportunidades de trabalho, ele perdeu tudo, porque essa mulher. Mas ele foi só um momento. Coitado. Gente, quem destruiu a vida do cara foi o cara que levantou a mão pra mulher, mano. Quem destruiu a vida do cara foi o cara que foi lá e abusou da mulher, tá ligado? Tipo, não é. A mulher não está errada por ela falar, tá ligado? E é uma coisa que é tão óbvia. Inclusive, quando ela faz algum tipo de denúncia, o próprio processo é a pena da mulher. Porque é isso. Ah, não, fulano tá fazendo uma denúncia falsa e ela é descredibilizada antes de abrir a boca. Então, acontece muito por aí. Às vezes você vai... Não, agora tem crime de violência psicológica, caralho, vencemos, não sei o que lá. Vai denunciar. Já foram numa delegacia, já passaram por um processo, alguma coisa? Vai fazer, vai ver como é que é. Então, a própria denúncia em si, você se levar a fazer isso já requer muito trampo, porque o próprio processo em si já é a pena e não é a pena da pessoa que cometeu o crime, é a pena da vítima. Enfim, gente, vamos continuar aqui. Qual que é a próxima música? A gente anotou aqui. Vocês viram as nossas fichas? Nossas fichas. Gente, por enquanto ainda não tem a verba de fazer as fichas, mas a gente quer fazer umas fichas bonitas, tá ligado? Fica vendo, fica Vai vendo. chegar. A sexta música, então, se chama Relapse. Acho que é você que lê agora, né? Eu tô lendo, você lê muito melhor, você lê assim, você declama o negócio. Eu leio, parece um chat GPT falando. Ai, gente, é que eu não consigo, tipo, é muito triste isso que aconteceu com ela. E como eu vivi um relacionamento abusivo, um dia eu falo melhor sobre isso, acho que não vai ser hoje ainda. Eu sinto a dor dessa mulher. Você realmente fica maluca, você não se reconhece. Você se afasta de todo mundo que você ama. Você fica, sei lá, doida com esse negócio, entendeu? Agora, pode ler que é Relapse, a sexta faixa do álbum. Bora. Eu preciso de um drink.
Eu preciso de um Valium. Você foi longe demais. O chão sumiu debaixo de mim. Você arrancou a rede de segurança. Cruzei um oceano, distante da minha família, dos meus amigos. A base está destruída. Você fez uma bagunça tão grande. Tentei ser sua esposa moderna, mas a criança em mim protesta. Eu preciso de um drink, preciso de um Valium. Você me levou a esse ponto e eu só preciso me anestesiar. Se eu tiver uma recaída, eu sei que eu corro o risco de perder tudo. Você pode me trazer de volta quando eu estiver subindo pelas paredes? As meninas confiam em mim para ensiná-las tudo sobre o amor, mas parece que eu não consigo manter a compostura por tempo suficiente. Eu preciso de um drink, eu preciso de um Valium. Você foi longe demais. É uma montanha-russa tão grande, emocional, você tá num relacionamento desses, que, mano, você realmente precisa se anestesiar, tá ligado? Eu me lembro que a época que eu vivi um relacionamento abusivo foi uma das épocas que eu mais tive problemas com álcool, por exemplo, e outras substâncias. Foi nessa fase, porque você realmente quer, tipo, eu preciso dar uma atenuada na dor que eu tô sentindo e depois o amor que eu tô sentindo e a dor é uma coisa compulsiva, assim, é muito complexo, então é muito cruel. Eu acho essa letra realmente muito cruel. Uma frase que me chama muito a atenção, a gente até anotou aqui na nossa pauta, que é: tentei ser a sua esposa moderna. E aí eu fico pensando muito, né, nos perigos de você deixar a sua vida de lado e viver em relação a outra pessoa. Eu acho que não é nem em relação, é mais em função de, né? Quando não inclui você na sua vida. Acho que esse é um grande perigo, de você estar sempre se adaptando, se adequando, se colocando ali enquanto que precisa ser encaixado, né? Algo desse sentido. E eu não acredito nesse tipo de relação, nesse modelo de relação em que alguém tem que perder, alguém tem que ceder. É sempre nesse lugar de perdas e um lado sempre vai ter que ganhar, outro lado. Como se fosse, não fosse uma construção, algo que precisasse acontecer em paralelo, né, ao mesmo tempo. Não acho que tem que ficar ruim para ninguém. Acho que tem que fazer sentido para as duas partes. Eu não acredito nesse lugar de tem que ceder, tem que perder, tem que. O tem que, mano, você já tá numas ideias, num papo errado já. Então, me chama a atenção nesse sentido de eu tentei ser sua esposa moderna. Você tentou pra quê, minha senhora? Entende? É um lugar de, não tô falando com ela, mas indo na letra de eu tentei fazer algo por você, mas assim, pra quê? Acho que é um complemento que eu sempre coloco pra todo mundo. Por que que você tá fazendo o que você tá fazendo? Que eu acho que é uma ótima frase pra fazer a gente pensar. Eu tentei fazer algo por você, mas por que você? Qual a finalidade? Qual é a função? É faz você ir questionando seus próprios movimentos, né? E é claro que é sempre nesse depois, mas ajuda a gente a dar essa contornada, né? Essa costurada no que parece muito fragmentado às vezes. Eu tentei fazer isso por você e eu recebi isso de volta. Eu tentei fazer. Mas e essa parte onde você está fora da sua vida? Eu acho que é um lugar que me chama atenção. Nossa, faz todo sentido. Eu sempre fico de cara com essas frases, né? Tipo, o amor é o que tudo suporta. Eu vi uma esses dias na internet que eu quis morrer, gente, que era tipo. Era inclusive. Era numa página que era de. Uma página de fã da Fresno. Amo. É que eu sou fã da Fresno, mas eu não concordei com essa, tá? Que, tipo, acho que era alguma coisa como só é amor verdadeiro se doer. Porra, aí é foda, tá ligado? Gente, pelo amor de Deus, sabe? Nossa, para, cancela, chega, deixa isso pra lá. Amor romântico é aquele que. Tá ligado? Sei lá, só era divertido quando a gente tava, sei lá, cantando milonga. Porque você Vamos falar insiste em disso. dizer que não existe vida sem você. Que existe, eu errei. Porque Você insiste em dizer que ainda existe vida sem você. Ai, eu amo. Mas assim, tem que ter lugar. Está nas entranhas da cultura pop. Isso não é um problema das músicas da Fresno, é um problema das princesas da Disney, é um problema de tudo, entendeu? Esse lugar do amor sofrido, do amor enquanto aquilo que vai te matar, entendeu? Ou alguém que vai te salvar. Então, lá Gente, isso é muito foda, tá ligado? Eu me lembrei agora
que tem um poema do Camões, sei lá, 1600, gente, eu não faço a menor ideia. Caca, porra. É longe pra caralho, que é que ele fala, tipo, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. Tipo, Minha gente, Nossa Senhora. o Camões, gente, Camões, eu vou processar esse cara. Vamos dar uma segurada aí, Camões. Tá ligado? Aí depois veio o Renato Russo, cantou essa parada numa música, aí fudeu, entendeu? Mentira. Mas é isso, entendeu? Tipo, tudo muito direciona a gente pra esse lugar. É muito foda, assim. Então, no fim das contas, a Lily, assim como todos nós, só foi realmente conduzida por esse caminho enlouquecedor. E não tinha muito como evitar, tá ligado? E sempre nessas narrativas existe a pessoa que vai se fuder mais, que no caso das relações heterossexuais são as mulheres. É foda. E aí agora a gente chega na próxima música, que se chama, gente, Pussy Palace. Não volte pra casa, eu não te quero na minha cama. Em vez disso, vá para o apartamento no West Village. Eu vou deixar suas roupas, suas correspondências e seus remédios. Já estou a caminho, indo para a estação. Presa na linha F, há um problema no metrô. Eu não poderia estar mais estressada. Estou surtando. Subo para o primeiro andar, chave na porta da frente. Nada nunca mais será o mesmo. E é aí que eu percebi que alguma coisa não está certa. Eu não sabia que era seu palácio da putaria. Sempre pensei que fosse seu dojo. Então, estou olhando para um viciado em sexo. Isso que eu chamo de golpe baixo. Aí vai falando do palácio e do palácio, não sei o quê. Eu achei uma caixa de sapatos cheia de cartas escritas à mão, por mulheres com o coração partido, desejando que você pudesse ter sido melhor. Lençóis fora da cama, eles estão jogados pelo chão. Um fio longo e preto, provavelmente da noite anterior. Sacolas de farmácia com alças amarradas, brinquedos sexuais, plugs de UC, lubrificante. Cara, é muito escroto isso, mano. Nossa, meu Deus do céu, cara. É muito pesado isso aqui. Muito pesado. Enfim, lubrificante, centenas de camisinhas. Você é tão degenerado. Como acabei me envolvendo na sua vida dupla? Aí ela fica, eu não sabia que esse era seu palhaço. Seu palhaço. É um palhaço mesmo. Seu palácio da putaria e não sei o quê, e não sei o quê. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, enfim, basicamente é isso. Agora ela meio que tá dando uma retomada, né? De todo esse tempo ela colocando ele numa perspectiva de como é que é pra ele, como seria pra ele, mas o tempo inteiro também ela achando que o problema era ela, né? E você vê, tipo, as cartas das mulheres falando que ele deveria ter sido melhor. Olha aí o bagulho que eu falei da Madeline. Você acha que ele só estava manipulando a Lily, que ele não estava manipulando as outras mulheres? Gente, vamos lá, né? Ele remanejou toda a manipulação dele pra uma pessoa só. Tá. Mano, é muito claro aqui que é uma estrutura que funciona muito bem. Ele tem um método validado, certificado pelo MEC. Mas enfim, acho que a gente pode passar para a próxima música, que dessa daqui é só uma nota de repúdio mesmo, né? Bom, essa daqui é a faixa 7, não, a faixa 8, 4chan Stan, que é um fórum de discussão anônimo, basicamente. Eu mexi na sua gaveta da cabeceira. Você sabe que eu nunca tive motivos para fazer isso antes. Eu nunca estive na Bergdorfs, mas você levou alguém às compras lá em maio de 2024. Você comprou uma bolsa para ela, e não foi barata. Eu estava em Londres, provavelmente dormindo. Você foi para Montauk no final de semana? E teve repeteco? Valeu a pena? Por que você não me diz qual é o nome dela? Isso é um absurdo. O quê? Ela é famosa? Diga que acabou. Você quer dizer um tempo? Por que você não me conta? Cara triste, patético, vibe de fã de 4chan. Do que você tem tanto medo? Você acha que eu vou entrar em contato com ela e contar pra ela? Pra quê? Vai se divorciar. É um casamento de conveniência, e é isso que você adora. Eu acho que você tá se afundando, tá protegendo uma mentira. E você não quer que ela pense que você trairia sua esposa. Você é um covarde, não consegue dizer a verdade. Você ama todo o poder, mas você nem é gato. Por que você não diz qual que é o nome dela? Ela se questiona de novo. E ela vai perguntando se ela é famosa, se é alguém famoso, e aí acaba a música. Aqui a gente vê que ela tá tendo um lapso ali de lucidez e tirando esse maluco desse pedestal,
E mesmo que ela enxergue as coisas ruins dele, ela continua tentando agradar e contornar as Fazer algum paradas. sentido, né? Mas ela já tá entregando ali alguns deboches. Chegamos aqui no momento que estamos nos aproximando de uma reviravolta. Parece que sim. Vamos continuar pra gente ver aonde é que vai dar isso aí. Eu gosto desse nome dessa próxima. Essa próxima faixa se chama Non-Monogamami. Monogamami. É muito boa. Non-Monogamami. É tudo junto. Eu não quero transar com mais ninguém. Eu sei que é tudo o que você quer fazer. Estou tão comprometida que eu me perderia porque eu não quero perder você. Eu mudei meu status de imigração para você me tratar como uma estranha. Porque eu me sinto um fracasso. Uma vida com você parecia boa na teoria. Eu te amo. Eu tenho tentado ser aberta. Só quero suprir suas necessidades. E por algum motivo eu volto a querer viver para agradar. Eu serei sua querida não monogâmica, né? Ele traduz dessa maneira. Só estou tentando ser aberta. Nós nos apaixonamos, eu caí de pé, eu era a gata que ganhou o petisco. Nós construímos um palácio na rua perfeita, você realmente me vendeu um sonho, e agora estou olhando meu Tinder. Bem, talvez eu seja mais do Hinge. Deve ser outro aplicativo, eu não sei. Ele quer me levar para jantar, espero que ele seja mais bonito que na foto. Eu tenho tentado ser aberta, só quero suprir suas necessidades, não sei o que, não sei o que lá. Corações se partem. Ela olha nos meus olhos e diz: você não tem emoções. Ela me faz um monte de perguntas sobre as palavras que foram ditas. Tipo, ela é um troféu ou é só promoção? Você sabe que o cara é um navio grande quando estamos no oceano. Você sabe que não é caô ou ostentação, estamos de boa. Porque nós tentamos ser abertos. Eu olho nos seus olhos, você diz que seu coração está partido. Eu te digo que você é o amor da minha vida e você me diz que seu coração congelou. Só estou tentando ser aberta. Aqui a gente percebe aquela montanha russa, né? Ela teve um momento de lucidez na música passada e aí agora de novo ela tá entrando nesse vórtex de cara, mas do nada eu já tô querendo agradar de novo. Qual é que é? Mas a diferença é que ela tá percebendo a dinâmica, mesmo que de uma forma sutil. O que parece é que ela tá tentando, sei lá, fazer o que ele faz usando os aplicativos pra ver se ela, sei lá, né? Tira alguma coisa disso, fica por cima, não sei. Fica meio que uma disputa, né? Só que daí ela logo se fragiliza, porque obviamente ela está numa relação podre e ela acaba se sentindo mal e ficando confusa, tipo, mano, eu tô tentando fazer o que esse maluco faz, e aí, no fim das contas, por que que eu volto pra esse lugar de querer agradar, tá ligado? Eu passei por isso também. Chega a esse ponto de, mano, sei lá, eu vou tentar devolver na mesma moeda. O foda é que a gente nunca vai conseguir devolver na mesma moeda, porque essa moeda não é sua, mano. Não tem como você devolver a moeda, porque ela já não é sua inicialmente. Você devolvendo uma parada que não faz sentido pra você. A gente vê que tá rolando um conflito ali na cabeça dela. Tá saindo um pouco daquele lugar de leve. Ainda tem muitas questões aí. Mas tá saindo um pouco daquele lugar de o problema é que ela não é bonita, que ela não é atraente, é que isso, é que aquilo. E ela tá começando a entender algumas camadas aí abaixo nesse iceberg. E aí a gente chega agora na 10ª música que se chama Just Enough. E você pode ler. Eu acho que você está apaixonado por outra pessoa. Senti que você se afasta e agora estou me culpando. Você me mantém no escuro, diz a si mesmo que é bondade, me proteger da dor. Enquanto isso, estou enlouquecendo. Eu olho para o meu reflexo, me sinto tão abatida, tão velha. Marquei uma sessão de aplicação de Botox. Me pergunto quanto tempo pode durar. Eu te dei todo o meu poder, como sou vista pelos seus olhos, mas você me dá esperança, suficiente apenas para eu me apegar a nada. Você se apaixonou por alguém que não sou eu? Por que estamos aqui falando sobre vasectomias? Você engravidou alguém? Alguém que não sou eu? Você a levou para a clínica? Você segurou a mão dela? Ela está esperando seus filhos? Mas você me dá esperança. Suficiente apenas para eu me apegar a nada. Como é que fica para você? Eu acho que segue na mesma linha das outras, né? Eu acho que é quando você. Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Você percebe que você tá numa situação que não tá da hora, mas tem muitos pontos que você fica tipo, isso daqui é um erro meu, isso aqui é uma coisa sua, ele não me ama, mas ao mesmo tempo isso aqui que ele tá fazendo não é da hora, talvez ele não seja um cara tão da hora assim, mas será que ele engravidou outra mulher? E fica aquela coisa. E você vê que é muito claro essa questão
do que ela não está, ainda assim, achando que ela não está entregando como mulher, que ela se sente velha, que ela se sente feia, que ela foi fazer um botox. A preocupação dela na estética pra ver se, sei lá, dá um jeito nas coisas. Muito doido, né? Quando na realidade, tipo, mano, a questão toda é que ela tá num relacionamento com uma pessoa terrível, tá ligado? Curiosíssimo, né? Que a pessoa começa a questionar a própria aparência, a própria forma de existir, porque tem essa outra pessoa dizendo algo sobre isso. Então, assim, é mais um desses momentos tristes, né? Que você consegue ver claramente as marcas da violência. Pesadíssimo ela virar e falar: eu marquei uma sessão de botox pra ver se dá um jeito do homem querer ficar com ela, tá ligado? Próxima música é a 11ª, se chama Dallas Major. E eu vou ler pra vocês agora. Meu nome é Dallas Major e eu estou saindo pra curtir, procurando alguém pra me divertir enquanto meu marido trabalha fora. Eu estou quase nos 40 e tenho pouco mais de 1,60 m. Sou mãe de adolescentes. Isso soa divertido pra você? Porque eu odeio estar aqui. Então eu uso o nome Dallas Major, mas esse não é o meu nome verdadeiro. Sabe, eu costumava ser bem famosa. Isso foi muito tempo atrás. Sim, estou aqui por validação e provavelmente deveria explicar como meu casamento se tornou aberto desde que meu marido pulou a cerca. E eu odeio estar aqui. Aí vem o final. O nome dela é Dallas Major. Ela costumava ser bem famosa. Ela não é estranha ao fracasso. O nome dela é Dallas Major. Ela morre de medo do fracasso. Ela só está aqui por validação. Pensei que eles tinham se casado em Vegas. Eles a chamam de Dallas Major. Parece que ela não tem mais nada a perder. Tipo, ai, a vibe de não sei nem o que eu tô fazendo mais Só que e vambora. parece uma coisa meio aleatória à primeira vista, né? Tipo, nossa, ela tá tirando um sarro ali da situação dela. Mas, mano, esse aqui eu acho que é o ponto de virada. A gente tá na 11ª das 14 músicas. E é um ponto de virada porque as coisas só mudam na nossa vida. Eu acho que você vai concordar comigo nisso que a gente conversa sempre. As coisas só mudam na sua vida quando elas perdem o sentido ou ganham novos sentidos. Elas precisam poder perder sentido pra ganhar. Então você vai desfazendo enquanto você constrói mesmo. Precisa dar lugar primeiro. Então é muito isso que você falou mesmo. Não, e é tipo, deixando ainda mais claro, por exemplo, eu passei 11 anos, nada a ver, mas tudo a ver, gente. Eu passei 11 anos da minha vida fumando, eu sou uma ex-tabagista. E eu só parei de fumar quando fez sentido pra minha vida. Tipo, eu sempre soube que fumar mata, que dá câncer, que é um inferno, enfim. Ainda assim, eu fumei durante 11 anos. Eu só deixei de fumar quando aquela relação com esse vício deixou de fazer sentido. Então, a gente pode levar isso pra todo lugar, tá ligado? É muito fácil julgar e falar, gente, mas pelo amor de Deus, 11ª música, essa mulher, agora que ela tá vendo que não faz sentido, gente. Caralho, ela tá fazendo uma condensação do bagulho escroto que passou com ela em 7 anos, tá ligado? Eu também botaria pro final. Pelo amor de Deus. Mas enfim, é isso, gente. A gente não pode ser tão rápido em julgar as pessoas, porque as coisas não têm que fazer sentido pra gente, elas têm que fazer sentido na caminhada daquela pessoa, tá ligado? É muito diferente. Tem um bagulho muito louco na clínica que é não compreenda rápido demais. Eu acho que isso vale pra qualquer contexto. Agora, 12ª música, chama Beg for Me, e ela começa assim: eu me sinto constrangida, envergonhada. Você é tão indiferente, isso é loucura. Onde está toda a sua empatia por toda a minha dor? Meus amigos todos me dizem que você é desequilibrado. Eu quero me sentir abraçada. Eu quero ouvir que eu sou especial e que eu sou incomum. Eu quero seu desejo, eu quero ser mimada, eu quero ouvir que eu sou linda. Por que você não implora por mim? Se você quer que eu fique, ame infinitamente. Se você quiser que eu fique, eu nunca vou te deixar. Basicamente é isso a música. Aí eu tô rolando aqui pra baixo, mas é uma letra que fala muito de uma dualidade ainda, né? Entre que ela está percebendo, mas se questionando também por que esse maluco é assim ainda, com ela. Ela tá começando a dar nome aos bois, né? Você vê que ela traz a opinião de pessoas que são a rede de apoio dela, que é uma coisa que em nenhum outro momento ela mencionou. Ela tava ali com a questão dela ter mudado de país, né, pra ficar com esse cara, ter saído de Londres, mas tipo, você realmente se afasta da sua rede de apoio.
Você sai de perto. E isso é uma coisa que é muito do processo do adoecimento que acontece no relacionamento. Você vai percebendo que as coisas estão mudando quando a opinião das outras pessoas que são importantes pra você passam a ser consideradas, né? Vão tendo lugar, né? Onde não tinha mesmo. Você vai dando mais lugar, você vai dando mais espaço, vai querendo escutar um pouquinho mais, duvidando um pouquinho mais dessa coisa verdadeira que é o que você está vivendo, que é a única coisa. Dando mais espaço para que essas outras pessoas que te veem também, para que elas possam dizer o que que elas estão percebendo. E você, a partir disso, né, fazer o que isso faz sentido. Traz uma certa lucidez quando você sai um pouquinho, você consegue respirar um pouquinho fora desse ar tóxico, né, que é um relacionamento assim. É quase uma máscara, né, de gás. Tá, agora a gente vai pra penúltima música. E aqui, gente, vocês não estão preparados. Eu tô muito feliz que sou eu que vou ler a penúltima. De novo, gente, parece um flashback agora. Não, mas a última foi você do outro episódio, a penúltima Ah, fui é eu. que eu comemorei do mesmo jeito. Eu lembrei, agora me deu uns... Caramba! Enfim, eu vou ler pra vocês. A próxima música se chama Let You Win. Só que tem uma brincadeira na escrita que é... Tipo, fica a tradução, fica... Deixei você entrar, É o barra, vencer. Então, win. é uma parada de dualidade mesmo. Eu deixei você entrar, deixar você vencer. Vamos entender qual é que é dessas ideias. Eu vou pegar aqui pra vocês a letra. Bora lá então, gente. Se segurem na cadeira de vocês. Eu me tornei invisível, presa aqui no meu palácio. Eu estou infeliz pra caralho aqui na minha toca. Eu sou Alice. E todos esperam que eu seja boazinha juntando os pedaços. O que é que você sacrifica? Eu estou te protegendo dos seus segredos. Não conte às crianças, a verdade seria brutal. Sua reputação está imaculada. Deus sabe há quanto tempo você tem se safado. Já te deixei entrar. Tudo que eu posso fazer é cantar. Então por que eu deveria deixar você vencer? Eu não vou absorver sua vergonha. Foi você quem me fez passar por isso. Eu poderia dizer a mim mesma que você mudou, fazer tudo de novo, ser iludida. Nunca recebo sua compaixão. Eu não acho que você é capaz. Mas eu posso sair com a minha dignidade se eu colocar a minha verdade na mesa. Minta para as crianças que o término foi mútuo. Eu vou arcar com toda a dor. Eu estou cansada de carregar, de sofrer pelos seus pecados. Já te deixei entrar, então por que eu deveria deixar você vencer? Você tomou tudo. Aqui foi o funeral. Começou o funeral. Foi o início aqui, o início do funeral. A celebração vai começar agora. Tá ligado? Lembra daquele meme muito antigo dos caras dançando com o caixão? Tan, tararam, tan. Exatamente. Acho que era essa a música. Gente, é isso. Começou, ó. Pra esse homem, é caixão e vela preta daqui pra frente, tá ligado? É poucas ideias. É pouca pra entender. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar também, que eu sou muito fã, é da raiva, né? Vamos falar da raiva aqui um pouquinho? Vamos lá? Todo mundo finge que não tem ela, que é errado, que é feio, mas qual é que é as ideias? Eu gosto muito desse lugar, né, da raiva. Porque quando chega nesse momento da indignação, né, de que inferno que eu tô vivendo aqui, você começa a movimentar um pouco as coisas a partir disso. E eu acho muito interessante como isso é muito comum, né? Que a partir do momento de raiva, né? Traz uma certa lucidez de que essa merda aqui não está funcionando, né? Vamos lá. E aí ela começa a falar, né? Muito afirmativamente, taxativamente, né? Então, como eu falei, ela passa de uma dúvida o tempo inteiro para uma afirmação. E aquilo é muito dela, né? A raiva, ela, se você não se você não pega para entender do que se trata, ela não significa nada, ela é aquilo que vai consumindo você. Mas se você vai constrói com ela, mano, ela é muito movimentadora. E é como eu falei também lá no Jéssica Analisa uma vez, que eu não acho que é só a partir do amor que a gente faz as coisas acontecer. A gente acontece também com raiva e a gente vai lá e faz ao mesmo tempo. Foi o que eu acho que o Let You Win e In também trouxe. A raiva nas mulheres, ela é um lugar muito sintomático. Ela, não, é doida a mulher, vai lá. Tá com raiva, tá desequilibrada. Mas eu acho que ela é um pouquinho mais que isso. Ela faz muito pela gente, se a gente, na real, quiser saber sobre do que se trata, né? Essa raiva que a gente tá sentindo. E nesse caso, foi bem movimentadora. E aí, agora, gente? Agora... Eu amei, sabe por quê? Porque ela termina, gente, esse álbum, fazendo a gente querer, mano, sair por aí virando carro na rua, tá ligado? Tipo, foda-se tudo, mano. É muito foda. A gente vai pra última faixa agora. É você que vai ler, né?
Ah, é. É você. Que se chama Fruity Loop. Porque agora essa mulher, ela termina com tudo lá em cima, ó. No talo. Fruity Loops. Fruity Loops. Ela. Fruity Fruity Loops. Eu nem Loops. sei que música que é essa. É Eu tô cantando. Footloose. Ah! Footloose. Não é possível, sério. Caralho! É de um daqueles filmes antigos, tipo, sei lá, é Os Embalos de Sábado à Noite. É Caralho, alguma mano, eu coisa fui assim. longe demais. Essa última música dela, então, que é o Loop, né, que ela tá chamando aqui, começa assim. Você é só um garotinho. Ai, gente, vai tomar no cu. Você é só um garotinho procurando pela mamãezinha. As coisas ficaram complicadas com toda a fama e todo o dinheiro. Brincando com seus brinquedos, ele só quer atenção. Não consegue de fato criar laços, tem medo de ser abandonado. E finalmente eu vejo. Não sou eu, é você. E é o que você sempre fez. É o que você vai fazer pra sempre, até você morrer. É verdade. Não sou eu, é você. E não havia nada que eu pudesse fazer. Pensei que poderíamos quebrar o ciclo. Pensei que eu poderia te fazer feliz. É a vida. Você é uma bagunça. Queria poder consertar todas as suas merdas, mas todas as suas merdas são suas para consertar. E boa tarde. E tome e fique E é quieto. poucas pra entender. E aí ela vai repetindo novamente, não sou, porque não sou eu, é você, é o que você sempre fez, é o que você vai fazer. E eu acho que agora a gente fecha o caixão, acende uma vela preta e boa sorte pra todos. Gente, eu acho essa letra linda, não só porque ela dá um fecho nesse homem e termina ali, ó, bate os últimos martelos no caixão pra acabar com tudo, mas é porque ela tá se perdoando. Dá pra perceber que além de todo esse lugar, né, que a gente tá trazendo, mas do caixão e vela preta, da celebração funeral, enfim, ela é uma sobrevivente, cara. Olha o que ela passou. Poderia ter dado muita merda pra ela, muito mais do que já deu, né? Olha o resultado disso tudo é que ela tá viva e sobrou alguma coisa dela pra ela fazer isso tudo aí que ela tá entregando pra gente, mas não tem o que chamar ela de outra palavra. Ela é uma sobrevivente. É muito bonito chegar nesse momento aonde ela se perdoa, tá ligado? Você vê na fala dela que ela fala pra ela mesma, ela não tá falando pro cara. Ela foi ficando porque fez sentido na história dela, né? Essa que é a questão. Meio que se encaixou em alguma medida, fez algum sentido, teve algum terreno ali fértil para que prosperasse nesta merda toda. Mas no fim, agora realmente é como se fosse esse grande catarse, né? Essa grande coisa que ela tá colocando pra fora, mas é pra ela também. Isso tudo é pra ela. É. Isso tudo é pra ela tá contando pra ela. Ela não Engana-se quem acha que ela fez isso porque ela é vingativa, porque ela quer prejudicar a carreira desse homem que agora vai lançar a última temporada de Stranger Things. Não. Cara, ela tá fazendo isso pra ela, entendeu? Ela tá fazendo isso porque sabe quando que ela ia ter oportunidade de se curar se ela não falasse? Nunca. Sabe, a palavra que a gente não fala, ela vira sintoma, tá ligado? Não pode, tem que falar. Então é muito bonito, sabe, ver que ela, através do depoimento dela, ela pode ajudar tantas pessoas, entendeu? A pensarem, caramba, eu tô passando por isso. Isso é um possível efeito, né? Não é culpa minha, tá ligado? Tipo, nossa, é muito lindo. É ela assumindo de volta o protagonismo da vida dela, é ela entendendo o lugar dela nessa relação, é ela entendendo que ela fez o melhor que ela pôde, que ela não tinha todas as informações. É lindo. Isso aqui, essa última música, pra mim, além, como eu já disse, além da parada do, mano, Rom Pom Pom Pom, Man Down, é uma carta de amor a ela mesma. É tipo, mano, é como se ela pudesse voltar pra ela mesma 7 anos atrás e dar um abraço e falar, véi, nós fizemos o melhor que nós podia e você é zica mesmo. Então, assim, acho que terminou lá em cima, de verdade. Eu acho que muito mais do que realmente contar a história para as outras pessoas, né? De olha só o que aconteceu que esse desgraçado fez, me parece realmente que ela tá contando para ela o que aconteceu. Porque imagina passar por um lugar tão delongado, né, por tanto tempo e tão desgraçado desse jeito, ela precisa fazer sentido até para ela mesma, né? Então ela foi contando a história e eu imagino que assim, quando você escreve, né? A psicanalista, que inferno. Quando você fala, você escreve, você tá falando pra alguém, sempre. Seja pra
você tá escrevendo, você tá pensando em relação a algo, porque é alguém que não sei o que lá. Então, as suas cartas. Ai, que saco ser psicanalista chata! Mas tem essa parada de quando você tá mandando uma mensagem, ela vai ser bem sucedida, ela vai chegar em algum lugar, porque você já tem esse ponto de partida, né? Você já tá construindo isso a partir desse ponto que você quer entregar. Mas não é só para essas outras pessoas, ela tá entregando para ela também. Quando você fala, você escuta. Ela não tá escrevendo só para as pessoas saberem do que rolou, né? Mas automaticamente ela faz isso para ela também. Não tem como saber, né? Eu estou supondo aqui, mas é algo muito interessante, né? De poder ver que foi possível. E ela, mano, expurgou a parada, tá ligado? Em 16 dias. E, mano, e foi isso. E quem não entendeu, entendeu, tá ligado? Foi tipo assim. Exatamente. Boa sorte a todos que receberem. E qualquer coisa, não me liga. Lavou a minha alma. Eu terminei assim, tipo, eu brinquei agora há pouco, mano, vamos virar carro na rua? E é isso mesmo, tipo, é a retomada do controle. E como é potente uma mulher usar o seu espaço e a sua voz pra poder dizer de uma dor que é muito foda pras mulheres, tá ligado? Além do relacionamento abusivo que pode acontecer com os homens, pode acontecer com um monte de gente. Não é essa a questão. Mas para uma mulher usar a voz dela e se comunicar de uma forma tão visceral, cara, isso é lindo, é muito é muito admirável e tem um papel muito importante para as outras mulheres, tá ligado? Então assim, eu achei um álbum muito bonito, eu acho muito bonita a forma como ela escreve, os arranjos. Inclusive, gente, não fiquem só no que a gente tá falando aqui. Vão, escutem o álbum, porque ele é uma experiência sensorial. Você tem o que é de palavras, né, da história ali relatada, mas você também tem dos arranjos, que nem você comentou, né, aquela música que é tipo, que mostra a confusão. Então, tipo, eu acho que é muito rico, porque até hoje foi uma das formas mais claras que eu consegui enxergar de alguém traduzir um pouco de como se sente uma pessoa que vive uma situação dessa, sabe? Então eu recomendo muito, não fiquem só no que está sendo dito aqui, vão, escutem, vocês vão demorar ali uns 40 e poucos minutos para terminar, e vale a pena, transforma, sabe? Muda a perspectiva. Às vezes quem tem dificuldade de compreender uma pessoa que vive num relacionamento abusivo, porque está muito distante da sua realidade, eis a oportunidade de você se aproximar, sabe? De querer saber. Então, eu achei lindo e foi por isso que não tinha como a gente não falar sobre isso aqui, né, amor? Não, eu também diria que não fiquem na espetacularização da coisa, não fiquem apenas nas fofocas, né? De o que quem fez, o que não fez, como é que foi, como é que não foi. Realmente escutem a obra que está muito preciosa, assim, porque para além do que a gente conseguiu extrair aqui das nossas impressões, tem o que realmente é o que ela disse, que é as palavras dela, o tom dela, então eu recomendo que escutem. Eu acho que é muito importante sair desse lugar de fazer mesmo um circo com a vida das pessoas, tá ligado? Ah, mas ela botou no mundo, então é público, então eu tenho direito de falar sobre a vida dela. Cara, vamos lá. Uma coisa é você refletir a partir do que está sendo proposto por ela, para que as pessoas compreendam, para, enfim, além de tudo que ela está fazendo por ela mesma, talvez para tipo que as pessoas realmente reflitam sobre isso na vida delas. Outra coisa é você ficar tipo, e agora? O que será que ela vai falar? O que será que ela vai postar no Instagram? Será que o David Harbour vai ser cancelado? Gente, isso é muito tóxico, isso não faz ninguém ir a lugar nenhum, sabe? É ficar muito na superfície, é pegar uma coisa que é importante e esvaziar ela em nome de fazer, mano, fofoca com a vida dos outros, tá ligado? Não é sendo hipócrita, é legal às vezes conversar. Olha, teve tal desdobramento, mas tipo, quando você transforma isso numa coisa maior do que o propósito pelo qual foi lançado, numa coisa maior e mais empobrecida, muito triste, né? Então, deem atenção para quem criou. Desumaniza. Desumaniza, exatamente. Vira realmente um espetáculo, que é muito que tem acontecido com várias pautas na internet. Tudo é pela disputa de narrativas, não é
pelo que aquilo pode ser útil de verdade, que a gente pode tirar de bom, né? Uma coisa que eu queria colocar também, antes da gente finalizar aqui, é trazer esses desconfortos que ela foi sentindo ao longo, desde o início, mas ao longo do processo todo, e fazer um paralelo, porque assim, pode se confundir, né, esse dito, essa narrativa de, olha, não ignore os seus desconfortos, viu? Olha lá. Com outra coisa também, com, cara, eu não consigo receber nada bom das pessoas. Eu tô tão desacostumado com coisas boas que eu acho que o que tá acontecendo aqui é ruim. Quando na verdade realmente é desconfortável pra você, é ruim pra você e você vai colocando. Então, a diferença entre estar ignorando desconfortos e eu não sei receber coisas boas, isso aí que você vai se perguntando, se confundindo, é sempre, mano, uma notícia que você pode ter um caminho, é como que essa pessoa faz você se sentir. Isso é um começo para você construir essa resposta que naturalmente vai precisar ser complementada pela sua história, né? É provisória uma resposta. Então, acho que dá para não ir para extremo nenhum. Dá para você se reorientar, talvez, se fazendo essa questão. Como que essa pessoa faz você se sentir, mano? E aí você vai entender por aí, a partir desse caminho, o que que você tá fazendo. É uma excelente bússola. Eu gostaria de ter tido ela. E eu acho que, da minha parte, a última coisa que eu gostaria de comentar é, gente, eu peço pra vocês, assim, vocês identificarem que vocês estão num relacionamento merda como esse, não se afastem dos seus amigos, da sua família, das pessoas que são importantes pra vocês. Façam esse esforço, sabe? Dentro do que for possível. Mesmo que seja, tipo, mandar uma mensagem esporádica, mano, porque isso é muito importante pra você se sentir confiante e fortalecido, sabe? Pra conseguir sair. Até um lembrete de quem você é, né? Sim. Fora daquela relação. Sim. E outra coisa, para as pessoas que não estão nesse tipo de relacionamento, mas são rede de apoio, são amizade, são família de quem tá. Mano, menos julgamento e mais presença, tá ligado? Lógico, dentro do que for possível. Se é um negócio que tá te matando, que tá te desgraçando, que é ou é você ou é a pessoa, aí, mano, é óbvio que a gente precisa se preservar. Mas, tipo, se você tá vendo que a pessoa tá sendo vacilona com você em coisas que ela não era, se você tá percebendo uma mudança de comportamento, mano, veja se você consegue se manter próximo, tá ligado? Se manter ali vigilante pela pessoa, se você se importa mesmo com ela, porque essa pessoa não está bem, tá ligado? Ela não está no mesmo nível de recurso emocional e de raciocínio que você. Eu tive pessoas que quando eu tava na merda, assim, me abandonaram. Tipo, ai, você tá sendo escrota, não quero mais saber de você. E eu tava doente, tá ligado? Eu tava passando por um inferno, eu tava sendo manipulada todos os dias com coisas pesadíssimas. E é óbvio que eu não ia ser a melhor versão de mim mesma. Mas, tipo, se você é uma pessoa que ama a pessoa que tá passando por isso e se importa, cara, faça um esforço pra estar presente, porque às vezes essa é a diferença entre você jogar de vez a pessoa na boca do leão e você conseguir ir ajudando essa pessoa a sair. Ninguém resolve a vida de ninguém, ninguém salva ninguém, mas se você tem coragem de ficar e olhar para o que é feio, olhar para aquela pessoa no momento que ela tá vulnerável, que ela tá mal, que ela tá sendo a pior versão dela mesma, você talvez esteja fazendo a diferença na vida dessa pessoa, tá ligado? Mano, é uma notícia do mundo de fora, do mundo real. É, mande notícias do mundo de Manda no lá. mundo de lá. Então, eu concordo com você. Existe sempre esse lugar que é preciso de questionar, de até onde eu posso fazer por ela, até onde eu posso estar com ela. Mas essas marcas que você pode ir fazendo, de mesmo que você esteja afastada daquela relação, porque ela já não é mais como era antes, justamente porque quem participava dessa relação, né, já não é mais a mesma pessoa, você entender. Porque esse entendimento de as coisas estão esquisitas e é por isso aqui, não faz você tirar o peso dela ter sido, sei lá, você ter sido escrota com as pessoas que se afastaram de você.
mas é uma oportunidade para que isso possa ser construído depois, sabe? Então, talvez isso seja a diferença entre aquela pessoa conseguir sair de onde ela tá e ela não conseguir. Então, eu acho que vale essa reflexão de, mano, é uma decisão, você ficar ou você não ficar, mas dá para você ter essa noção do que você tá fazendo ali, é uma intencionalidade, né? Uma consciência. E é possível para mim manter algum tipo de contato com essa pessoa, mesmo que esteja muito difícil? Como é que é para mim? Se for possível para você, faça isso, porque isso pode fazer toda a diferença, né? Bom, e é isso, eu concordo, faço das palavras da Jéssica as minhas e queria agradecer vocês por estarem com a gente aqui. Esse episódio vai ser bem longo, pelo que eu tô vendo aqui. No bruto tem 2 horas que a gente tá falando aqui, mas eu acho que tudo que foi dito aqui é muito importante e eu agradeço a vocês que estão aqui até agora. Vocês podem seguir a gente lá no Instagram, que é @no mais e no menos. A gente sempre tá postando algumas coisinhas lá de bastidores, alguns resumos, algumas coisas legais. Vocês podem mandar para quem vocês acham que vai se beneficiar de escutar esse papo. É super legal quando vocês compartilham o mar com a gente fica feliz porque tá vendo que isso tá se construindo, né, junto com vocês. E é feito com muito carinho, né, como você disse da outra vez. Então, se fizer sentido, né, de escutar essa análise toda densa que foi, né, e marcar a gente, de querer dar notícia, né, de como é que foi pra vocês, além dos comentários, tira, mostra lá. A gente vai gostar muito de ver. E estamos aí, gente. Usem os comentários, tanto no YouTube quanto no Spotify. Deixem o like de vocês, mais uma vez. Isso parece que é besta, mas ajuda demais. A gente tá aqui pra passar essas mensagens adiante. E o robozinho só entende que as pessoas querem saber o que a gente tá falando se as pessoas falam pra ele, entendeu? Exato. Então, assim, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na semana que vem. É nóis. Valeu, gente!